Olá, hoje iremos falar sobre a Lei Federal 8.429 de 2 de junho de 1992, que trata sobre a improbidade administrativa, vindo a regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Curiosamente, esta lei de 92 ela teve uma alteração significativa com a Lei 14.230 de 2021, que estabelece um sistema sancionador rigoroso focado no quê? Na proteção da probidade, da integridade do patrimônio público e social. Exigência do dolo específico. A lei agora ela exige expressamente a comprovação de dolo para a caracterização de qualquer ato de improbidade. Define-se dolo como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, afastando, no caso, a responsabilidade por mera voluntariedade do agente, divergência interpretativa da lei ou simples exercício da função. Então, deixou mais claro que há necessidade de ter um dolo específico. Nós temos as categorias de atos ímprobos. Quais são? Enriquecimento ilícito, tipificado no artigo 9º, ao ferir vantagem patrimonial indevida, em razão do cargo. Prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, a ação ou omissão dolosa que cause perda patrimonial efetiva e comprovada ao poder público. E atentado aos princípios da administração, artigo 11, violação dolosa dos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade com a finalidade comprovada de obter proveito ou benefício indevido. Sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo nessa situação? A lei se aplica a agentes públicos, políticos ou servidores, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, e a particulares, pessoas físicas ou jurídicas que induzam, concorram ou se beneficiem dolosamente do ato. Então veja que não fica somente fechado no agente público. Sanções severas e proporcionais. As penas aplicadas de forma isolada ou cumulativamente variam conforme a gravidade do ato e incluem perda de bens, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, multas civis e proibição de contratar com o poder público. A execução das sanções depende do trânsito em julgado da sentença condenatória. Titularidade exclusiva do Ministério Público. Então, o Ministério Público é o senhor da ação. Ele que pode iniciar a ação penal neste caso. A propositura da ação de improbidade administrativa de competência exclusiva do Ministério Público, que pode também celebrar acordos de não persecução civil sob condição específica, como o ressarcimento integral do dano. Prescrição. Regime prescricional definido. O prazo para o ajuizamento da ação é de 8 anos, contados da ocorrência do fato. A lei estabelece marcos claros para a interrupção da prescrição e prevê a prescrição intercorrente, que ocorre se o processo ficar paralisado por mais de 4 anos entre esses marcos. Objeto e âmbito de aplicação. A Lei de Improbidade Administrativa, LIA, tem como objetivo central tutelar a probidade na organização e no exercício das funções do Estado, assegurando a integridade do patrimônio público e social. Elemento subjetivo no dolo. Um pilar fundamental da lei é a exigência do dolo para a configuração de qualquer ato de improbidade, conforme o artigo 1º da legislação que define o dolo de forma específica.
Conceito de dolo no artigo 1º, parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar resultados ilícito, tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Excludentes de responsabilidade, é o que exclui a responsabilidade no caso. A lei explicitamente afasta a improbidade nos casos seguintes: mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito. Ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, mesmo que não pacificada ou posteriormente não prevalecente. A ilegalidade por si só, sem a presença do dolo que a qualifique. Tudo isso é excludente de responsabilidade. Improbidade administrativa, nós temos então indivíduos e entidades que podem ser responsabilizados, sujeitos da lei, agente público, particulares, responsabilidade de sócios e responsabilidade sucessória. Improbidade administrativa, o agente público considera-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em entidade de administração pública. A improbidade administrativa particulares, aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade, está sujeito às disposições da lei. A responsabilidade também se estende a particulares, pessoas físicas ou jurídicas, que celebram convênio, contratos e outros ajustes com a administração pública, envolvendo recursos de origem pública. Responsabilidade de sócios. Sócios e diretores de pessoa jurídica não respondem pelo ato imputado à empresa, salvo se comprovadamente houver participação e benefício direto, caso em que a responsabilidade é limitada à sua cota de participação. Improbidade administrativa, responsabilidade sucessória. A obrigação de reparar o dano ao erário se estende aos sucessores e herdeiros, limitada ao valor da herança. Essa responsabilidade também se aplica em casos de fusão, incorporação ou cisão societária, sendo restrita à reparação do dano, não abrangendo outras sanções, salvo em caso de fraude. A lei categoriza os atos de improbidade em 3 grandes grupos, com condutas exemplificativas para cada um. Atos que importam enriquecimento ilícito, atos que causam prejuízo ao erário, atos que atentam contra os princípios da administração pública. Enriquecimento ilícito configura-se pela prática de ato doloso que resulta em qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida para o agente público ou terceiro em razão do exercício de suas funções. Exemplos notáveis incluem receber comissão, gratificação ou presente de quem tenha interesse em sua atuação, utilizar bens ou trabalhos de servidores públicos em obra ou serviços particulares, adquirir bens conjunto cujo valor seja desproporcional à evolução patrimonial ou renda, aceitar emprego ou consultoria de pessoa com interesse em sua ação ou missão funcional, incorporar ou usar em proveito próprio bens e valores do acervo público. Prejuízo ao erário. Caracterizam-se por qualquer ação ou missão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação de bens públicos. Requisitos importantes: a inobservância de formalidades legais que não implicar perda patrimonial efetiva não gera dever de ressarcimento. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não configura improbidade
salvo se comprovado ato doloso praticado com esta finalidade. Entre as condutas listadas destacam-se facilitar a incorporação indevida de bens públicos ao patrimônio particular, permitir a aquisição de bens ou serviços por preço superior ao de mercado, frustrar a licitude de processo licitatório causando perda patrimonial efetiva, conceder benefício administrativo ou fiscal sem observar as formalidades legais, liberar verba pública irregularmente. Atos que atentem contra os princípios consistem em ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. Para a configuração deste tipo de improbidade é necessário finalidade específica, comprovação de que o agente agiu com o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Lesividade relevante. Exige-se lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, independente de dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Atos que atentem contra os princípios. As condutas tipificadas incluem negar publicidade a atos oficiais, salvo exceções legais, frustrar o caráter concorrencial de concurso público ou licitação, deixar de prestar contas quando obrigado para ocultar irregularidades, praticar nepotismo, nomeando cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau, realizar publicidade oficial para promoção pessoal de agente público. Sanções e penas aplicáveis. As sanções podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade do fato, e são independentes das sanções penais, civis e administrativas. 3 esferas distintas, cada qual na sua área, sua responsabilização. A execução da pena somente ocorre após o trânsito em julgado da sentença. E assim chegamos ao final do primeiro bloco, que trata sobre a lei de improbidade administrativa. Nos encontraremos em breve no segundo bloco para tratar sobre os demais assuntos decorrentes dessa lei.